Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no nosso canal no YouTube, o seu canal de psicologia jurídica. Hoje eu vou trazer um assunto muito importante para todas as pessoas que querem trabalhar com psicologia jurídica, que é a violência contra a mulher. Mas antes de eu começar a falar desse assunto, eu vou querer pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito e gosta dos conteúdos que eu trago aqui para vocês toda semana, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Isso é bastante importante para todo mundo que gosta da psicologia jurídica, não só para o canal. Quer ver um exemplo? Outro dia na internet, umas pessoas que eu sigo estava se perguntando por que é que não tem psicologia, por exemplo, concurso para psicologia na Polícia Civil. Então ela era uma pessoa que gostava muito de psicologia criminal, psicologia investigativa, criminal profiling, essas coisas todas. Só que o campo de trabalho no Brasil é muito pequeno. E é muito pequeno por quê? Porque a psicologia não desenvolveu capacidade técnica para entender desses assuntos? Não, não é por isso. Esse campo é pequeno no Brasil porque ele é mal conhecido. Então, se você, por exemplo, tem interesse na psicologia investigativa, quer ser esse tipo de psicólogo, que nem a gente vê nas séries de televisão, é, compartilha esse canal, compartilha para que a psicologia jurídica possa ficar mais conhecida. Acho que esse é um desafio que a gente tem, os psicólogos jurídicos atuais, mostrar. A gente já tem bastante atuação, bastante campo de atuação, mas a gente tem que mostrar muitas outras possibilidades de atuação que a gente tem e que ainda não desenvolve. Hoje eu vou falar, digamos assim, de um campo mais clássico, entre aspas, da atuação do psicólogo jurídico, que é a violência contra a mulher. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse assunto em comemoração aos 13 anos da Lei Maria da Penha, que acontece agora em agosto. E no começo do mês que vem eu faço uma indicação de leitura a respeito desse assunto. Eu gostaria hoje de começar trabalhando um pouco das causas. O que gera violência contra a mulher? O que é que está na raiz desse problema? É claro, esse é um assunto muito, muito complexo e eu não vou conseguir, num vídeo aqui de 10, 15 minutos, esgotar esse assunto. Mas eu vou começar aqui a dar algumas indicações, alguns caminhos pelos quais a gente pode refletir sobre esse assunto. Eu acho que, num primeiro momento, especialmente se a gente pergunta das causas psicológicas da violência contra a mulher, a gente tem que fazer uma mudança de foco. Então, a gente tem que se perguntar, talvez, inicialmente, pelo agressor e não tanto pela vítima. Não faz sentido isso? Se eu estou querendo compreender a violência, talvez seja interessante compreender aquele que é o autor da violência e não tanto aquela que sofre, pelo menos inicialmente. Então, acho que para a gente compreender as causas psicológicas da violência, vamos nos perguntar inicialmente sobre aquele que faz a violência, sobre aquele que comete a violência. Nesse ponto, eu vou relatar para vocês um experimento que talvez nos ajude a pensar. Então, umas pesquisas descobriram que meninos, quando crianças, que assistem seus pais cometerem violência contra suas mães, têm 3 vezes mais chances de, no futuro, eles mesmos se tornarem agressores de mulheres. Isso é algo para nos deixar perplexos, né? Por quê? Porque você pode pensar assim, ele viu violência e está reproduzindo. Mas inicialmente, será que não seria da gente entender que um sujeito que passou pela experiência, que viu o quanto a sua mãe ou as pessoas que estão ao redor dele sofreram, que muito provavelmente ele também sofreu com essa situação, seria de se esperar que gato escaldado tem medo de água, não é? Então seria de se esperar que ele pudesse aprender com essa situação e não vir no futuro apresentar esse tipo de comportamento. Mas não é isso que a gente, não é isso que a gente vê. A gente vê que meninos que presenciaram violência nas suas casas têm 3 vezes mais chances, e aqui eu estou falando de estatística, tá, pessoal? Vou fazer um parênteses aqui. Estou falando de estatística, não estou falando que sofreu violência na infância vai se tornar um adulto agressor. Não é uma relação causal aqui, é uma relação de probabilidade. Então tem uma relação maior de, no futuro, se tornar um garoto agressor, um homem agressor. Só que isso que já era, digamos assim,
contra-intuitivo, algo que desafia a nossa racionalidade, fica ainda mais inquietante quando a gente percebe que isso também é verdadeiro para as meninas. Olha que louco! Então, meninas que na sua infância viram os seus pais agredindo suas mães, têm elas também 3 vezes mais chances de, no futuro, virem a desenvolver relacionamentos com companheiros agressores. Isso sim é muito inquietante. Imagina, uma pessoa que sofreu violência, que viu sua mãe sofrendo violência, tende a ir, não a ir buscar, mas ela tende, estatisticamente falando, a ter um relacionamento agressivo 3 vezes mais do que uma pessoa que não passou por essa experiência. Então, isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, eu estou jogando aqui alguns dados para a gente conseguir começar a pensar sobre o assunto do nosso vídeo, que são as causas psicológicas da violência contra a mulher. Então, meninos que viram, presenciaram violência na infância, têm 3 vezes mais chance de se tornarem agressores, e meninas também têm 3 vezes mais chance, meninas que presenciaram essa situação nas suas infâncias, têm 3 vezes mais chance de, no futuro, se relacionarem com homens agressores. Bom, o que esse experimento, essa pesquisa mostra pra gente? Mostra algo que eu acho que é de crucial importância para o psicólogo jurídico entender, que a violência é um comportamento aprendido. Aprendido. A gente aprende a ser violento a partir da nossa educação. Lá no meu Instagram eu fiz uns posts sobre a recomendação de leitura desse mês de agosto, que foi a psicologia jurídica no Brasil. E uma das coisas que eu escrevi é que o psicólogo jurídico ele tem que se haver com a violência. Ele é um profissional que em muitas situações vai ter que lidar com a violência, tanto a violência que os sujeitos cometem, quanto a violência que os sujeitos sofrem. Aqui é mais um exemplo. E para a gente compreender a psicologia inerente à violência, a gente tem que entender isso. Porque senão a gente vai começar a culpabilizar os autores de violência, ou pior ainda, culpabilizar as vítimas de violência. Então, para a gente não incorrer nesse risco de culpabilização das pessoas que a gente vai atender, a gente tem que aprender isso desde já, que a violência é um comportamento aprendido. Ou seja, não tem nada de natural na violência. A gente não pode conceber nenhum instinto natural nos homens, por exemplo, a serem violentos, e muito menos alguma característica inerente das mulheres que faça com que elas tolerem esse tipo de situação. Então, vai depender da maneira como a gente cria os nossos filhos. A educação de uma criança ensina não só regras, valores, o que pode e o que não pode, mas a educação de uma criança vai ensinar como ser homem, como ser mulher. Vai ensinar como se relacionar com o sexo oposto, como criar uma identidade de gênero masculina ou feminina. Isso está na cultura. Então, os garotos vão aprender por 1001 situações diferentes que ser homem é ser violento e que ser mulher é tolerar esta violência. E a gente tem que desconstruir isso se a gente quiser, no limite, acabar com a violência contra a mulher. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que a causa última da violência é o machismo. O machismo é a causa última da violência. É isso que, no limite, gera a violência contra a mulher. Só que o machismo é um conceito sociológico. Ela faz parte da causa, digamos assim, estrutural da violência contra a mulher. Agora, eu estou me perguntando, como psicólogo forense, quais são as causas psicológicas. Então eu tenho que entender como que esse machismo vai sendo reproduzido no interior de estruturas sociais menores e mais próximas do sujeito, de modo que ele aprenda esse machismo. Porque nenhum pai, nenhuma mãe chega para o seu filho e fala assim: filho, quando você crescer, você não tolera que a sua esposa discorde de você. Se ela discordar de você e quiser crescer para cima de você, você vai lá e dá um sopetão nela. Ninguém ensina machismo by the book. Ninguém ensina machismo assim explicitamente. O machismo ele vai de maneira implícita sendo reproduzida no interior de estruturas sociais como a família, por exemplo. Então, quando um pai, diante do choro do seu filho, diz: engole esse choro, moleque, porque homem não chora, o que ele está ensinando? Ele está ensinando que homens não expressam suas emoções, por exemplo. E aí, o que esse menino vai fazer quando crescer, quando ele sentir coisas e ele não puder expressar? Não puder expressar com palavras.
A psicanálise já descreveu esse mecanismo de defesa, chamado de atuação ou acting out. Tudo aquilo que eu não consigo verbalizar com palavras, eu atuo, eu coloco para fora sob a forma de comportamentos físicos. Então a violência contra a mulher pode sim ser entendida como um acting out de um sujeito que não consegue lidar com as suas emoções, com aquilo que ele sente, com os seus afetos de outra maneira. Ele, ao invés de resolver os seus conflitos por meio do diálogo, ele resolve por meio de tapas e xingamentos, porque ele foi ensinado a ser assim. Então, a família, por exemplo, reproduz esse macro preconceito social que é o machismo através de microcomportamentos do dia a dia das pessoas. A causa última da violência contra a mulher é o machismo. Mas esse machismo ele é reproduzido no interior de estruturas sociais menores, como a família, como a escola, como, enfim, as amizades. E é essa reprodução que interessa muito ao psicólogo. Claro, a gente estuda o machismo enquanto estrutura social, mas quando a gente for atender um sujeito na nossa frente, tanto uma vítima de violência quanto um autor de violência, a gente não vai se haver com o machismo na sua forma estrutural. A gente vai se haver com o machismo na sua forma micropolítica, naquilo que ele faz no dia a dia dos sujeitos. O fato da causa última da violência contra a mulher, do fato gerador ser o machismo, e o fato do machismo estar presente na educação, de se não 100%, talvez de 95% dos homens, faz com que o autor de violência contra a mulher tenha uma característica bastante específica. Diferente, que é a sua heterogeneidade. Ou seja, nesse campo é um erro falar de um perfil psicológico do autor de violência, porque esse perfil não existe. O autor de violência doméstica ele é muito heterogêneo. Os percursos que levam um sujeito a se tornar um autor de violência têm sempre a ver com o machismo, mas eles são altamente singulares. A gente vê, por exemplo, que o machismo, que a violência contra a mulher, ela está presente entre ricos e pobres. Então, tanto pessoas de classe social elevada, com dinheiro, quanto pessoas em situação de vulnerabilidade social, são violentos contra suas mulheres muitas vezes. A gente vê, por exemplo, que o gatilho, não a justificativa, mas o gatilho podem ser os mais variados. Então, pode ser tanto, por exemplo, o álcool como o uso de drogas, né? Os autores de violência muitas vezes falam, eu bati na minha esposa porque eu estava sob efeito de álcool. Não, isso não é uma justificativa, mas é o gatilho que esse sujeito tem para ser quem ele é. É um gatilho diferente de um sujeito, por exemplo, que não faz uso, que é um sujeito socialmente exemplar, um pai de família e tal, mas ele também bate na sua esposa. Na verdade, esse sujeito aprendeu que os valores da família tradicional, dentro dos valores da família tradicional, o homem é quem manda. Então, se a esposa o contradizer por algum motivo, ele vai exercer a sua autoridade machista por meio da violência. Então, vejam como os gatilhos são muito diferentes e eles podem estar presentes em todas as classes sociais, de modo que que é muito difícil a gente traçar um perfil, né, de um homem autor de violência. A gente está sempre em torno dessas questões do machismo. Bom, isso não significa de que a pessoa que é autora de violência não consegue mudar. A gente vê que aquilo que o sujeito passou na infância tem sim uma enorme influência naquilo que ele vivencia na sua idade adulta, mas como eu falei, essa não é uma relação causal, é uma relação probabilística. Quase nada na subjetividade humana tem essa coisa é determinística, né? Quase nada na subjetividade humana é imutável. Os grupos reflexivos com homens autores de violência, ou seja, esses grupos que aprendem homens agressores e fazem com que eles reflitam sobre as suas práticas e muitas vezes conseguem deixar de ser violentos, ou pelo menos começar um processo de reconstrução, mostram pra gente que isso é assim, que nada na vida mental é imutável ou não pode ser passível de mudança. Agora, qual que é o cerne aqui então da questão? De que a violência ela é aprendida e ela se transforma numa linguagem. A violência é, portanto, uma linguagem aprendida dos sujeitos, que eles aprendem ao longo da sua educação na infância, podem questioná-la, podem reconstruí-la,
mas ela se estrutura na vida das pessoas como uma linguagem. O que isso significa? Como toda linguagem, as pessoas comunicam algo por meio da violência. As pessoas num relacionamento abusivo dizem coisas uma para outra através dos socos, tapas, pontapés e xingamentos e controles. A violência passa a ser a maneira como esse sujeito se comunica com as mulheres e a maneira como ele demonstra muitas vezes aquilo que ele sente, seja amor, seja raiva, seja culpa, seja qualquer sentimento. Então, para o psicólogo jurídico, é tremendamente importante desenvolver uma capacidade de ler e entender essa linguagem. Eu estou falando aqui, gente, de uma capacidade de escuta especializada. Se a gente não entender o que o soco, o pontapé, o grito, o xingamento significa para além dessa cortina de fumaça que ele é, a gente não consegue atender essas pessoas, a gente não consegue ajudar nem as vítimas, nem os agressores. Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou contar para vocês um pouquinho o que significa essa linguagem aprendida, como decodificá-la, como desenvolver em você essa capacidade de escuta. Porque é isso que você vai precisar no seu dia a dia. Seja você atendendo uma mulher vítima de violência num tribunal de justiça, por exemplo, num JVD, num juizado de violência contra a mulher, seja você trabalhando num centro de referência em que você vai atender as vítimas de violência, fortalecê-las, empoderá-las para que elas muitas vezes se coloquem na justiça, seja você acompanhando um grupo reflexivo de homens autores de violência. Então, desenvolver essa capacidade de escuta, do que os sujeitos estão dizendo para além do acting out, para além da atuação, é aquilo que o psicólogo forense precisa desenvolver se quiser ajudar essas pessoas. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais da função do psicólogo jurídico na violência contra a mulher. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre as causas dessa violência e até o próximo vídeo em que a gente vai dar continuidade para esse assunto. Compartilhe esse vídeo, curta, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!